Saudações, eu sou William Moraes e este aqui era para ser um vídeo de relato, mas eu vou deixar para o sábado e fazer este vídeo para esclarecimento, principalmente por causa do vídeo anterior que eu gravei sabendo que seria um assunto delicado em alguns aspectos e de fato foi. Eu recebi muitos e-mails e mensagens em tudo quanto é lugar de pessoas que concordavam em tantos aspectos, pessoas que discordavam em tantos outros aspectos, e de pessoas querendo esclarecer melhor uma coisa ou outra para saber se concordava ou não. E eu quero dizer que está tudo bem em discordar de mim. Eu sempre falo isso aqui e quero repetir. Eu respondi a todos que mandaram mensagens, demorou, mas eu consegui responder a todos, mas eu quero trazer este vídeo porque nem todo mundo me manda mensagem. Nem todo mundo que teve algum desconforto, alguma coisa assim, manda mensagem e eu quero que haja uma possibilidade de eu alcançar essas pessoas que não se manifestaram. E vou me basear na mistura de desconforto que eu percebi pelas mensagens que eu recebi. E a verdade é que eu já falei sobre esses assuntos em vídeos mais antigos. E porque eu tento evitar repetir certas informações, pode ser que essas informações não tenham chegado a certas pessoas que estão vendo os vídeos mais atuais, ou até pessoas que assistiam os antigos podem ter esquecido, porque tem quantas horas de vídeos meus falando aqui? É muita coisa, é como um livro. Você não guarda tudo. Chega um momento que a gente acaba esquecendo. Por isso eu quero reforçar aqui algumas questões e também complementá-las, para que não seja apenas repetição. Quando eu digo que quero viver num mundo mais pacífico, um mundo sem dor, eu sei que depende muito mais de mim. Transformar este mundo aqui num mundo assim só vai torná-lo um mundo melhor. Mas outros iguais a este aqui vão continuar existindo. E os espíritos que ainda precisam dessas certas condições para suas existências vão nascer lá. Então, é o mesmo que este mundo continuar e eu nascer em outro que já está nesse nível. Mas, claro, para existir outro que já está nesse nível, ele passou por um processo. E vale a pena considerarmos, sim, que é necessário um certo empenho para transformar este mundo num mundo melhor. Até porque talvez seja parte do nosso desafio para merecer um lugar assim. Mas esse merecer não deve ser confundido como prêmio. Eu acho que é muito mais uma questão de necessidade. Eu não tenho mais necessidade daquele cenário. Outras pessoas têm. Dito isso, eu vou retroceder alguns passos. Muitas pessoas me perguntaram se certas posturas, condutas, não são indicativos de evolução espiritual, ou se determinam o nível de evolução de alguém. E eu já falei aqui várias vezes que não. Por exemplo, a projeção astral consciente, isso para mim não determina que uma pessoa está mais evoluída, desenvolvida que outra. Existe uma série de condições a serem levadas em consideração. Não há certeza alguma. Aliás, eu ter a minha postura diante dos animais ou da alimentação relacionada aos animais, ou a minha postura em termos de relacionamento que não é dentro do padrão monogâmico e nem dentro do padrão poligâmico, sei lá, é simplesmente fora de padrões, não quer dizer nada além deste momento, de um recorte, de um retrato deste momento. Por causa de certas vivências, essa é a postura
que eu considero a melhor para mim. E neste momento eu não posso nem garantir que na próxima vida eu não vá comer carne. E se eu nascer filho de um churrasqueiro, de uma família tradicional e de repente ser criado num contexto que eu não vou nem questionar ou nem me importar com isso, porque há um recomeço. Muita coisa a gente leva, sim, mas o quanto isso prevalece depende de certos fatores, até de desconfortos para nos despertar para aquelas questões. Porque no conforto ninguém contesta nada. Isso eu percebo fora do corpo, e é por isso que há pouca lucidez. O que chega perto das pessoas saberem que estão fora do corpo são os pesadelos. As pessoas falam, espera, eu estou sonhando, vou acordar. É o primeiro exercício de lucidez para perceber que você está fora do corpo, que você não está numa situação normal. O contestar. E pode ser que isso não aconteça comigo. Eu falei aqui algumas vezes já que não sei se eu vou manter essa minha postura. Eu queria manter essa minha postura, essas minhas posturas, porque no momento eu acredito nelas. Eu considero que é o mais sensato para mim e é o que eu sinto, está em alinhamento o que eu sinto com o que eu penso a respeito. E muita gente não está. Tem gente que pensa, mas o sentir é diferente. E aí tem que respeitar isso. Eu queria muito que na próxima vida eu não fosse embalado por essa forma de relacionamento mais padrão e comum. De verdade, nem se eu encontrasse o meu amor. Eu queria que com ela eu tivesse isso de nós estamos aqui para trabalhar, crescer, aprender, vivenciar experiências, compartilhar isso com o outro, até quando estamos nos referindo a outras vivências que tivemos com outras pessoas. Assim como temos com a amizade, assim como temos com o trabalho. Ah, eu fiz isso com... Eu dancei com outra pessoa, amigo, a gente foi ao cinema, a gente riu, a gente gargalhou, a gente acabou jantando juntos e tudo mais. Mas apenas isso de entender essas questões, mas isso não é garantia alguma, porque eu posso nascer num contexto diferente, eu posso me deslumbrar de novo a tal ponto de me cegar para todo o resto, como foi aqui. Porque é muito, muito fácil disso acontecer quando o sentimento é muito grande. Não há garantia alguma de que eu vou nascer filho de pais veganos e não vou comer carne desde cedo, ou que eu vou nascer numa comunidade ou filho de pessoas com uma visão de educação que leve para esse lado de estabeleça a sua forma, meu filho, minha filha. Não fique preso ao que já está estabelecido. Porque o que foi estabelecido pelos outros, e o que você está sentindo é o que você está sentindo. Então, para mim, não é indício de evolução. Eu recebi e-mails, mensagens de muita gente me cobrando uma postura mais rígida de levantar bandeiras, sim, porque o mundo precisa disso. Não. Vocês acham que mestres, mentores, como queiram chamar, altamente evoluídos, sim, nos apontam dedos, nos julgam? Isso nós fazemos com a gente e com os outros, dizendo o que é certo e o que é errado. Os mestres, os seres de luz que eu vi, não fazem isso. Nunca fizeram isso comigo. Os que fazem, são espíritos que estão nas mesmas condições que a gente aqui, ainda presos dentro dos dramas e contextos destas realidades. Me mandou uma mensagem, e foi bom ele ter mandado essa mensagem com uma informação para ele saber que eu não a desconsidero, nunca desconsiderei, e que concordo. É alguém que segue esse canal desde o início, e é alguém com quem eu já conversei em chamada de vídeo, num período no qual eu sorteei interações ao vivo apenas com uma pessoa, antes de começar a fazer com muitas pessoas.
E ele até acha que eu não lembro, mas eu lembro. É porque eu fiz uma pergunta para ele se eu cheguei a perguntá-lo, na verdade, se ele conhecia livros do Richard Bach, porque achei que ele poderia achar interessante. E ele me disse que sim, e que provavelmente eu não lembrava, porque eu lido com muitas pessoas. Mas a verdade é que eu lembro. O que eu não lembro é se eu cheguei a falar ou se eu só pensei, porque a minha vida é assim. Eu penso muita coisa, mas eu não falo tudo. Às vezes eu fico na dúvida se eu falei ou não falei, mas eu lembro da nossa conversa. E ele mandou uma mensagem mencionando como ele viu de perto como as plantações, as grandes plantações, afetam o ecossistema, os animais, por causa dos agrotóxicos e tudo mais, de uma coisa de reação em cadeia. E sim, eu comentei com ele que eu não ignoro isso e que a verdade é que plenamente sustentável e saudável aqui neste planeta é impossível. O ar que respiramos, a água que bebemos, tem veneno em tudo. A água está cheia de elementos ali nocivos. Tem até veneno, que é o flúor. E é veneno sim, eu já pesquisei bastante. Tinha um professor aqui na Federal de Minas Gerais, bem perto da minha casa, a UFMG, que ele lutou muitos anos para que tirassem o flúor da água. Ele era um professor de psicologia que, na verdade, era norte-americano, mas que, por algum contexto, veio dar aula aqui, morava aqui, enfim. E ele apontou estudos que mostravam o quanto o flúor era responsável direto por vários desequilíbrios, por tantas disfunções neurológicas. E a verdade é que não apenas afeta o corpo de um jeito assim catastrófico, mas a longo prazo, muito aos poucos. E sim, por exemplo, um dos primeiros países no mundo a cortar o flúor na água foi a Alemanha. Por quê? Porque quem começou com isso foi o Hitler. Lá na... Enfim, vocês sabem a história aí. Porque isso tornava as pessoas muito mais passíveis, muito mais frágeis em todos os aspectos, era muito mais fácil dominar. Então foi o primeiro país. Hoje em dia tem mais países que cortaram. Mas não tem como, neste cenário aqui, ficarmos livres de influências assim. Então, para mim, é uma questão de o que fazemos de bom dentro deste cenário. Não estou falando isso para aterrorizar ninguém. E para mim, honestamente, já falei que vou repetir, não existe certo e errado. Nisso eu concordo com os grandes seres de luz. Existem escolhas e consequências. E como eu disse no vídeo anterior, cada pessoa deve medir o quanto consegue lidar com isso ou aquilo, como uma bússola interna para saber se deve tentar lidar, sustentar, encarar algo ruim, suportando o máximo que pode, ou lutando para que deixe de existir este algo ruim. Ruim na concepção da pessoa, porque isso também é relativo. Eu mencionei Richard Bach aqui, e eu vou pegar pesado, citando palavras dele, para conduzir para o final deste vídeo aqui de forma reflexiva. Tem um livro, se não me engano, em Ilusões, chama-se Ilusões, o que pode ser loucura minha, porque fazendo vídeos mais curtos, eu não esgoto o assunto, ficam brechas que as pessoas usam para interpretar como querem, mas é o que eu posso fazer. Não dá para colocar tudo de uma vez também, porque não é absorvido. Então, vamos lá. Tentem acompanhar o raciocínio e depois tirem as próprias conclusões. Em um dos seus livros, ele cita, e eu acho que é no livro Ilusões, ele cita que a marca da sua ignorância é a profundidade da sua crença na tragédia e na injustiça. E ele arremata afirmando que
o que a lagarta chama de fim de mundo, o mestre chama de borboleta. Então eu já começo comentando que o livro se chama Ilusão, e eu concordo que isso tudo aqui é uma ilusão. O mundo físico, o mundo espiritual, tudo abaixo do mental e provavelmente o mental também. Tudo ilusão, mas abaixo do mental são planos de manifestação, de visualizações em densidades diferentes, para explorar, para vivenciar, para talvez colocar à prova algumas questões, ver o que prevalece. E tudo que fazemos vai sim dar certo tom para o cenário, certo teor, como se você estivesse escolhendo entre um filme de comédia, um filme de romance, um filme de terror, mas provavelmente uma mistura de tudo isso, em mais ou menos aspecto disso e daquilo. Mas eu acho, e já falei aqui, que só superamos uma condição vivenciando essa condição. Só quando esgotamos a necessidade dessa condição. E isso é muito individual. E não dá para ser desonesto, tem que ser honesto. Já falei em outros vídeos aqui sobre questão de convicção, quando a mente já entendeu, mas o psicológico não, o sentir, o emocional. Eu tenho um amigo, já comentei, vou repetir, que não come carne por, sei lá, já tem 10 anos ou mais, 15, por convicção. Mas ele sonha sempre que está comendo carne. Ainda está nele, numa próxima vida, ele talvez nasça o mais carnívoro possível e vai comer o triplo do que comeu nessa vida. Entendem? Mas não levem as minhas palavras para um lado que não é o que eu quero levar. Não estou dizendo que devemos não ter respeito por esta realidade. Pelo contrário, devemos respeitar muito. Um mestre ou uma mestra não desrespeita o que acontece aqui, não sai cometendo atrocidades porque é tudo ilusão. Não importa. Importa. Importa muito, porque exatamente essa ilusão que vai proporcionar aprendizados para que transcendamos a necessidade de estarmos aqui. E não é desrespeitando. Existe uma diferença grande, sim. E acho que sempre que eu posso, eu reforço essa questão de respeito, de respeitar o outro. E eu não quero ofender ninguém com este vídeo, com nenhum vídeo que eu faço. Claro, é seu direito, se você quiser se sentir ofendido, tudo bem. Eu vou respeitar isso. Mas como um amigo, eu sugiro que tentem minimizar toda a segregação. Já temos separações demais. As pessoas deste grupo, as pessoas daquele grupo, as pessoas que comem isso, aqueles não comem aquilo, as que fazem esse tipo de exercício, as que não fazem esse tipo de exercício, as que fazem exercício, as que não fazem, as que jogam xadrez, as que não jogam, as que escutam esse certo tipo de música, as que não escutam. Partidos políticos, então, times de futebol, religiões, a cor das pessoas ou a etnia. Para finalizar, façam as suas escolhas, as vivenciem, façam leituras de como isso está funcionando para você e por que você precisa disso. Aprenda o que puder e não se prenda a nada, porque de todas as ilusões, essa é a pior. Extremismos. E sim, podem continuar a me escrever. Eu vou responder todo mundo na medida do meu possível. Eu divido entre trabalhos, mas eu consigo responder graças, inclusive, a quem colabora com este canal e me permite ter esse tempo. E eu sei que faz diferença, porque alivia para muita gente. Eu recebo respostas de pessoas aliviadas, literalmente, pessoas que falaram, eu vou conseguir dormir essa noite,
por causa das suas palavras, e eu sei como é, porque eu já tive amigos que me ajudaram quando eu tinha 13, 14 anos, quando tudo isso começou muito grande. Já falei ali dos vídeos de relato 3 e 4, lá no início, quando era bem tenso. Espíritos vieram me cobrar coisas, questões. Eu busquei ajuda com 2 professores que eu notava que pensavam mais sobre a vida. Uma professora de matemática, que se tornou uma grande amiga minha até hoje, ainda a visito, e eu passava domingos à tarde na casa dela conversando. E um professor de biologia de outra escola, porque ele era espírita e tinha a mente mais aberta, o suficiente para mim naquela época. Então, eu conversava com eles e saber a opinião deles ajudava a fortalecer as minhas, meio que desenhar melhor as minhas. Não é nem uma questão de adotá-las, porque eu acho que não, isso não acontece. Ou, espero, quer dizer, até acontece, porque as religiões estão aí para isso, né? Mas não é o que eu quero aqui. Eu espero que eu já tenha deixado isso bem claro. Lá no início mesmo eu falo sobre isso, sobre cuidado com a visão que você tem sobre mim. Vamos conversar como amigos. Vamos levantar questões uns para os outros. Às vezes averiguar se a pessoa, o que ela pensa disso ou daquilo, ajuda. E eu vejo isso nos comentários. E vocês vão saber me mandando e eu vou continuar respondendo sim. Acho importante, mais uma vez, agradeço a quem proporciona isso, quem patrocina isso, porque são vocês que sabem quem são. E eu sempre tentei fazer algo para retribuir isso, além dos vídeos aqui, né, para essas pessoas, porque é uma coisa minha, me sinto ainda desconfortável com isso, mas estou tentando lidar como logística, como questão de ser possível ou não ser possível, e no momento é possível. Eu, no momento, não estou fazendo as interações fechadas para essas pessoas, eu resolvi voltar a fazer abertas, até porque eu acho que elas não se importam, não se incomodam com isso. Muitas nem podiam participar ao vivo, ficava gravado mesmo e assistiam depois. Então não é muito diferente, já que elas não poderão estar lá. E assim eu alcanço mais pessoas, como na semana passada. Então, hoje, quarta-feira, para você, se você está vendo esse vídeo no dia que eu publiquei, tem live com interação ao vivo. Se você está vendo depois, a live já está gravada. Procura nas abas. Tem vídeo e tem ao vivo. Você vai ver lá esses vídeos. Para quem quer contribuir com qualquer valor, tá? Qualquer valor que não faça falta para você, a chave Pix é portalwilmor@gmail.com. Eu farei o meu melhor para honrar esse apoio e distribuir o que eu puder de informações que eu percebo ou de considerações que eu tenho para que cada um consiga respirar um pouco mais aliviado e seguir em frente nessa jornada que já é pesada. Vamos tentar, com o mínimo de peso possível, inclusive para os outros, tentando não julgar demais quem quer que seja que tenha essa ou aquela postura. Espero ter esclarecido um pouquinho isso que é sim muito delicado, mas acho que está em concordância com tudo que eu falo aqui no canal, numa visão maior. Aquilo que eu falo sobre a vida ser um palco, um teatro, um jogo, um RPG. Recomendo sempre aquele vídeo, falei na live passada, né? Da Darlene, no canal Final que Somos Nós. O título é o quê? É Tudo Amor, alguma coisa assim. Pesquisem, porque é isso, é um cenário e são condições que vão nos fortalecer. Eu sei que aqui tem uma carga pesada maior, mas lá fora não é bem assim, não, pelo que eu percebo, tá? A maior parte do peso a gente aqui coloca. Hasta.